Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 257 a 260 da mensagem A Era da Igreja de Filadélfia. Começando pela leitura, pela mensagem A Era da Igreja de Filadélfia, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 ao 13. Apocalipse capítulo 3, versículos 17 ao 13, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Iniciando a era da igreja de Filadélfia, o irmão Brana vai falar primeiramente sobre a cidade de Filadélfia. Cada uma dessas 7 cidades da Ásia Menor representavam uma era. E falando desta cidade, que representava a 6ª era da igreja, o irmão Brana disse que Filadélfia era uma cidade que ficava a 75 milhas ao sudeste de Sardes. E ela foi edificada sobre as colinas de um famoso distrito vitivinícola. Ali havia muito a ciência do vinho, produção de vinho e estudo do vinho. E como esta cidade representava a 6ª era da igreja, ela ser edificada sobre um famoso distrito vitivinícola nos diz muito, porque a 6ª era da igreja foi a era em que João Wesley muito protestou contra a bebida, contra o fumar. Ele muito pregou a santificação. Aqueles trabalhadores que iam para a indústria ali na Inglaterra, eles bebiam até não poder mais, mesmo sendo membros de igrejas, membros nominais de igreja. Então essa cidade, que era edificada sobre um famoso distrito vitivinícola, representa bem o que foi a era de Filadélfia, onde houve a necessidade extrema de ser pregada a santificação, e esta foi pregada por João Wesley. Também nesta cidade, as moedas dela traziam a cabeça de Baco e a figura de uma bacante, sacerdotisa de Baco. Era mais uma daquelas cidades pagãs, e ali eles tinham uma moeda com Deus de um lado e uma sacerdotisa do outro. O irmão Brana diz que isto é a velha religião romana de Jesus e Maria. Aquela religião romana de Jesus e Maria, ela está em todo o mundo. Ela é conhecida de diversas maneiras. Porém, aqui nesta cidade pagã de Filadélfia, era conhecido como Baco e a sacerdotisa dele. De um lado ficava a figura de um deus, do outro lado a figura de uma sacerdotisa. Esta é a velha religião romana de Jesus e Maria. Mas também não fala apenas de Roma, o irmão Brana diz. Isto também quer dizer, isso também está falando das suas filhas, das filhas da Igreja Católica. De um lado da moeda, eles têm adoração a Jesus Cristo, mas do outro lado eles têm uma sacerdotisa, que é a sua igreja, a sua denominação, e eles impõem credos e dogmas, e fazem suas doutrinas fora da palavra, e as vende às pessoas. É assim que a igreja romana fez, assim que as suas filhas fazem também. E a era de Filadélfia, o irmão Brana diz que durou de 1750 até cerca de 1906.
O irmão Branham diz também que esta era, devido ao significado do nome da cidade, tem sido chamada de a era do amor fraternal, visto que Filadélfia significa amor de irmãos. E falando sobre o mensageiro desta era, o mensageiro desta era foi nada mais, nada menos que João Wesley, que nasceu em 17 de julho de 1703, filho de Samuel e Susana Wesley. Samuel, seu pai, era um capelão da igreja da Inglaterra, e ele era um dos 19 filhos. João Wesley era um dos 19 filhos de Samuel, o capelão da igreja da Inglaterra, e de Susana Wesley. Porém, o irmão Branham disse que a conversão religiosa da mente de João foi muito mais baseada na vida exemplar de sua mãe, no testemunho cristão de sua mãe, do que no conhecimento teológico de seu pai, que era capelão da igreja da Inglaterra. Porém, note que o irmão Branham diz que a conversão religiosa da mente de João, a conversão intelectual de João, foi muito mais baseada no testemunho cristão que sua mãe dava. Aquela mãe que tinha 19 filhos e tinha tempo para ainda fazer uma escola dominical dentro de casa e ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para seus filhos. Aquele testemunho foi muito mais proveitoso na vida de João Wesley. Porém, o irmão Branham disse que foi uma conversão religiosa da mente de João Wesley, foi uma conversão intelectual. Ainda ele não era convertido verdadeiramente, tanto que ele viajou para os Estados Unidos da América para converter os índios, porque ele cria que aquele povo necessitava de religião. Então ele viajou para lá, porém, por mais que seus esforços tenham sido tremendos, ele não obteve sucesso. E ele voltou para a Inglaterra e ele disse: eu fui para a América converter os índios, mas quem me converterá? Ele ainda não era verdadeiramente convertido. A sua conversão religiosa ainda era intelectual, ainda era na mente. Mas o irmão Branham disse que quando ele conheceu Pedro Beller, que era um morávio, ele já havia tido contato com os morávios quando ele viajava para a América e tinha visto como eles eram mansos e dóceis. E quando ele voltou para Londres e encontrou este homem, então verdadeiramente ele foi convertido. E o irmão Branham diz que o seu irmão Carlos, que também é muito conhecido, Carlos Wesley, que compôs muitos hinos, não podia entender como um homem tão espiritual como João Wesley poderia dizer que não era convertido, como ele poderia dizer que foi para a América converter os índios, mas ele mesmo não era convertido. Porém, o irmão Branham diz que depois de algum tempo, Carlos também foi salvo pela graça. Ele também experimentou da verdadeira conversão, do verdadeiro nascimento do Espírito de Jesus Cristo. Após ser convertido verdadeiramente, então João Wesley começou a pregar o evangelho naqueles púlpitos em Londres, que ele já pregava anteriormente, mas logo ele foi expulso. Então ele conheceu um homem muito conhecido também da era da Reforma, chamado George Whitefield. Então aquele homem lhe convidou para pregar em campos, em lugares abertos, coisas que João Wesley não estava acostumado a fazer. Mas ele foi com aquele homem e aquele ministério obteve sucesso. E milhares e multidões viam para ouvir e se convertiam dos seus pecados. O irmão Branham disse que a obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra. Isto parecia um paralelo ao Pentecostes, onde o Espírito levantou homens com poder para pregar e ensinar a palavra quase que da noite para o dia. Wesley começou a pregar e começou a enviar homens que haviam se convertido há pouco tempo, homens leigos que não tinham conhecimento da Bíblia, conhecimento teológico, mas foi da mesma maneira que havia sido feito no Pentecostes. E esses homens, juntamente com ele, viajavam mais de 7.200 quilômetros por ano a cavalo. Isso de carro já é bastante coisa. Eles viajavam a cavalo, levando o evangelho da santificação. Ele e esses homens. E João Wesley era um homem muito forte. Ele acordava todo dia às 5 da manhã, o irmão Branham diz, e começava a pregar o dia inteiro no seu ministério. O irmão Branham diz que ele pregava até 4 vezes num único dia, de modo que em um ano ele fazia em média mais de 800 sermões.
João Wesley disse que nunca se sentiu desanimado uma vez na vida. Ele era um homem muito forte. Ele viajava quilômetros para pregar a palavra. E ele fazia mais de 800 sermões num ano. E ele também não era a favor da organização. João Wesley uma vez falou que reconhecia que após a sua morte, o movimento poderia ser organizado e o Espírito de Deus deixá-los de uma forma morta. Ele reconheceu que aquele movimento não sairia da terra, que aquele nome de metodista, eles eram chamados metodistas porque eles elaboraram métodos para a evangelização, para a pregação do evangelho. Então eles foram conhecidos como metodistas. E João Wesley reconheceu que o nome metodista não deixaria a terra, e realmente não deixou. Uma das maiores igrejas no mundo, as igrejas históricas com mais tradição, com número de fiéis, é a igreja wesleyana, a igreja metodista. Realmente aquele nome não deixou a terra, e Wesley sabia disso. Porém ele disse: eu tinha medo que o Espírito pudesse alçar seu voo. O nome metodista nunca deixou a terra, mas o Espírito alçou seu voo. O Espírito, ele sempre alça o seu voo quando aquilo se denomina. E aquilo sempre se denomina quando o mensageiro morre. Mas aquele mensageiro, João Wesley, ele foi um grande mensageiro, e o irmão Branham diz que ele morreu com a idade de 88 anos, tendo servido a Deus como poucos homens se atreveriam até mesmo pensar que pudesse. Este foi o resumo. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.